sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live especial de dezembro do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar sobre previsões astrológicas, afinal de contas, logo nós estamos entrando no ano novo 2023. Afinal de contas, né? Quem vai estar brilhando lá no céu e vai fazer toda, né? Como é que vai ser, como é que vai estar o céu, né? E para falar sobre isso, eu convidei a Virgínia Gaia, a nossa querida astróloga, que está aqui conosco, e agradecer imensamente, né, essa parceria que a Virgínia tem sempre comigo, desde 2020, não é pouco, né? Já são 2 anos. Graças a Suzana, a querida assessora de imprensa, está sempre fazendo a ponte, e a você, que está sempre aqui comigo. Vamos lá, Virgínia, boa noite, bem-vinda ao blog Sintonia SP mais uma vez. Vamos ver quem, afinal de contas, né? Que a gente sempre tem esperança que as coisas serão melhores. Eita! Oiê! Oi, Virgínia. Ainda bem que não tinha. Boa noite. Boa noite, ainda bem que não tinha nada suspeito do outro lado, né, gente? A gente abre a câmera errada ali pro outro lado, já imaginou? Ainda bem que não tinha nada ali. Mas faz parte, Virgínia, faz parte. Porque é bom que eu vivo é sempre assim, né? Sempre tem surpresas. Não é? Não tem aquela história que quem sabe faz ao vivo? Então, estamos aí no vivo fazendo, né? E faz tempo, né, Virgínia? Nós já somos companheiras, né, Virgínia? Nossa, bastante. Obrigada né? a todos que estão aqui conosco. E aí, Virgínia, mulher, comecei com você em 2020, já vamos para 2023. Nossa, como passa rápido, né, gente? Gente, não dá para acreditar. Vamos lá, Virgínia, 2023 está aí. Quem é que vai reger o ano? Vamos lá, astrologia simbólica ali dos antigos caldeus, né, gente? Eles que tinham essa coisa da regência planetária, né? Eles que olhavam, eram os magos ali, né? Um tipo de astrologia que nem leva muito em consideração o movimento dos astros, mas ajuda a gente a pensar um pouquinho do ano. Bom, quem rege o ano é a Lua, nossa querida Lua. Naquele grande ciclo de Saturno, né? A gente ainda tem um grande ciclo de Saturno de 36 anos, que começou em 2017. Vai demorar ainda um tempo para a gente sair desse ciclo de Saturno, que é um ciclo que geralmente fala realmente de transformações e restrições. A Lua vem para trazer os assuntos femininos, os assuntos ligados à magia, à intuição. Os assuntos ligados à própria Lua, né, gente? Não podemos esquecer que a gente está num ano ali que promete, né? A missão Artemis está ali, está querendo levar a primeira mulher à Lua, né? Então, estamos ali, em pleno pique, né? Vamos falar muito de Lua esse ano. E falar muito de mulher, de inclusão de mulher, de representatividade de mulher, é um assunto muito legal para a gente. E de transformação, não podemos esquecer que Saturno é transformador, então que vem o novo, né? Que vem aí um novo, mais espaço para as mulheres, que vem um novo de mulheres, mais mulheres na Lua, que a gente também é boa, né, Di? A gente também pode ser astronauta, a gente também é boa em todos esses termos ali que as pessoas atribuem só aos homens, mas a gente também sabe fazer e faz bem, né, Lúcia? Claro, com certeza. As mulheres podem ficar aonde elas quiserem e elas têm que ser capacitadas para isso. Elas não podem ser isentas de uma boa educação, de um bom trabalho, de ter salários melhores ou salários iguais dos homens, porque muitas mulheres às vezes têm cargos de chefia e não chegam a ter metade do salário. E tem algumas empresas, inclusive multinacionais, que não têm mulheres em cargos de CEOs, que são os cargos de diretoria, vice-presidência ou presidência, porque eles alegam que a mulher engravida e vai ter problema Você sabe que ali na minha casa... a gravidez e a criar os filhos, né? Então, muitas mulheres, inclusive, ficam até um pouco afastadas na disputa de um cargo por conta disso e por também se sentirem muito abaixo disso. Agora, você falou uma coisa muito importante. A saúde feminina vai estar no olhar da Lua? A saúde feminina ela pode ser influenciada pela Lua?
Olha, assim, não por conta dessa regência específica, mas os assuntos ligados à saúde feminina, as questões femininas, com certeza ficam em alta, e isso envolve também a saúde da mulher no geral, né? É legal uma coisa que você falou, assim, você estava falando eu tive essa carreira prévia, né, como assessora de imprensa aí de grandes empresas, e olha, Lúcia, você não sabe como foi comum, porque, né, quando você é assessor de comunicação de grande empresa, você viaja com o que se chama de C-level, né? Você vai fazer as coletivas de imprensa em outros países e tal, então você vai ali com o vice-presidente, com o CEO, diretor. Lúcia, você não tem noção da quantidade de vezes que eu era a única mulher do grupo. Era aquele grupo de um monte de homem, aquela comitiva de executivo, aquele monte de homem era a única mulher. Então, Não, isso é muito complicado. Eu fui assessora de empresa de uma grande. Era uma empresa. A empresa não existe mais. Era uma empresa de alto-falantes. E enquanto estava um determinado diretor, um vice-presidente, as coisas estavam indo bem. Aí entrou o filho do presidente, porque o vice-presidente ficou doente. Era uma empresa familiar. E aí a primeira coisa que ele fez foi mandar embora as mulheres que estavam prestes a se casar. olha isso. Ele mandou a secretária, ela se casou, quando ela voltou da lua de mel, e eu fui mandada embora, desligada da empresa, faltando um mês para o meu casamento. Então, que assim, é uma coisa muito interessante, porque isso eu acho que é uma experiência que toda mulher já passou e os homens não passam. Você já respondeu entrevista de emprego lá atrás, quando ainda fazia entrevista de emprego? Várias vezes perguntaram se tinha namorado. Assim, eu fico perguntando, gente, mas por que pergunta se o teu namorado em entrevista de emprego? O que teu namorado tem a ver? Ou, né, ou não ter namorado? Pergunta isso. Eu já pergunto isso para homens, se eles já responderam alguma entrevista e já responderam se eles têm namorada. Não é perguntado isso. E muitas vezes eu fiz muita reportagem em que muitos homens que não eram casados no papel, mas tinham uma união estável, ou seja, casados, né? E muitas vezes quando eles iam procurar emprego, eu vi isso numa dinâmica. A chefe do RH, responsável pelo RH, falou: olha, se você mora com alguém, você tem que avisar, não colocar que é solteiro, não colocar na sua ficha que é solteiro, porque senão essa sua companheira, ela não vai ter direito aos benefícios, como o seguro-saúde. Olha a situação. Isso foi em 2000 e pouco. 2018, 2017, 2018. Inclusive, era uma dinâmica que estava tendo, e a primeira coisa que ela falou: vocês preencherem a ficha, se vocês morarem com alguém, tiverem uma união estável, por favor, não coloquem que vocês são solteiros. Olha a situação. Gente, ó, esse assunto fica muito em alta. Acho que é o momento da gente discutir todas essas coisas. Vamos lembrar, né? A gente está em uma operação que a gente já esteve na Lua, estamos voltando só agora, né? Bem no ano da Lua, que você vê, né? Aquela coisa das coincidências. Estamos voltando ali à Lua. E eu acho muito legal, porque a primeira operação foi a Operação Apolo, né? A missão Apolo, na verdade, a primeira missão Apolo, que é o Deus Sol, né, gente? E aí a gente tem agora a Artemis, que era ali, que fazia par com Apolo, né? Ela é a guerreira. E legal que a Artemis é guerreira. Eu acho que a gente está muito bem representada numa missão com uma deusa lunar que é guerreira, né? É uma deusa ali bastante, que eu acho que tem essa coisa do arco e flecha também, então acho que vai ajudar a gente a chegar mais longe, eu acho que essa é a ideia. Por ser um ano da Lua, que cores que nós temos que usar? Quais são as cores mais profundas? Olha, assim, as cores é legal, tem duas formas de a gente usar a coisa das cores, né? A regência da Lua, gente, as cores da Lua são o prata ou o azul claro, tá? Azul claro, azul bebê. Não o azul mais escuro, que aí já é uma escala mais de Júpiter. Mas o azul clarinho, azul água e tal, também é a cor da Lua. Ou
prata, né, gente? Aquele prata perolado. Inclusive, gente, pérolas muito em alta, tá, gente? As pérolas vão sempre remeter à lua, porque remetem ao mar, né? Todos os temas, você viu que tá, inclusive, né, da parte da moda, o tema de sereias nunca esteve tão em alta. Isso também é um pouquinho dessa coisa do simbolismo aí lunar. E aí a gente pode também, a outra dica para as pessoas, além da cor do prata e do azul claro, se você quiser honrar o seu planeta regente, é também uma possibilidade. Então, aí tem aquela listinha, né, gente, dos planetas que regem os signos e as cores dos planetas que regem os signos. Gente, facinho, gente. Áries é regido por Marte, é o vermelho. Touro é regido por Vênus, e aí a gente pode usar ou verde ou rosa, tá? Que são as cores de Vênus. Gêmeos é regido por Mercúrio, a gente pode usar ou laranja ou cinza. Câncer regido pela Lua, e aí pode ser o prata ou azul claro. Leão regido pelo Sol, gente, amarelo ou dourado, tá? Virgem regido por Mercúrio, então ainda volta ali o laranja ou cinza, tá? Libra, de novo, regido por Vênus, a gente falou aqui, né, que pode ser tanto o verde quanto o rosa. E Escorpião, gente, regido por Marte, então é o vermelho. Sagitário, regido por Júpiter, e aí o Júpiter é o azul escuro ou aquele azul mais pro violeta, tá? Lilás, violeta, que também são cores de Júpiter. Capricórnio, regido por Saturno, gente, aí pode ser o marrom ou preto. Não tem problema nenhum, tá, gente, de passar Réveillon de preto. Não entre nisso. Saturno não é um malzinho. Ele pode ser muito legal para quem está querendo consolidar alguma coisa, para quem está querendo alguma estrutura, tá, gente? Saturno fala de estrutura, fala de consolidação. Então, fala de materialização, então dá para usar. Aquário também, regido por Saturno, vale as mesmas cores, tá? Pode ser até o cinza chumbo, tá, gente? Marrom, preto ou cinza, aquele cinza ou prateado mais escuro, tá? Porque o prata para a Lua é o prata clarinho, tá, gente? O prata escuro de Saturno. E peixes, também regido por Júpiter, e aí vai o azul escuro ou o violeta. Qual que é a pedra? Porque, assim, a pedra da Lua é muito difícil da gente achar. Além de ser muito difícil, tem os falsificadores e também é muito cara. Muito cara, gente. Pode usar pedra, pode usar pérola falsa. Vamos fazer chiquérrima, que nem Chanel não falava das pérolas, e tudo bem as pérolas serem falsas. Então, gente, pérolas estão super... É um clássico, então é bem bacana. Pedra da Lua também pode ser, tá? Todas as coisas também de madrepérola, tá, gente? E outra dica, se não tiver pérola, os temas ligados ao mar, né? Então, quem gosta ali, conchinhas, estrela do mar, essas coisas todas, acabam remetendo bastante a esse tema. E tudo ligado à água também, tá, gente? Então, aproveitem. É interessante, eu não tinha pensado em conchinha, essas coisas. Eu tinha pensado só mesmo na pedra da Lua. É super canceriano, as conchinhas são super cancerianas, além de serem um símbolo mágico por excelência, tá? As conchas. Você tem uma ideia, por exemplo, aí na peregrinação de São Tomé, do Caminho de Santiago de Compostela, o símbolo é uma concha. Esse símbolo é um símbolo mágico, muito, muito antigo, falando justamente de nascimento e renascimento, e essa coisa materna, essa coisa do acolhimento. Então, tudo que for conchinha, estrela do mar, peixinhos, também dá para usar. E aí, quais são os signos que serão beneficiados? Olha, essa coisa da regência pela Lua, ela não mexe com os signos em específico. Para a gente falar de signos mais beneficiados ou mais em evidência, aí a gente tem que falar dos trânsitos mesmo, que é o que acontece no céu, que são as movimentações que a gente tem no céu ao longo do ano. E aí a gente tem o que dá o tom principal do ano, a gente tem algumas movimentações, esse é um ano bem agitado no céu, tá? E agitado assim, tem muita coisa acontecendo, pode ser até um ano um pouco, eu diria que com um certo ar de instabilidade e incertezas, tá? Ele é um ano de altos e baixos, ele é um ano de muitas transformações, então é aquele ano assim que a gente tá tudo meio acontecendo,
crescendo, não dá pra gente, às vezes pode dificultar planejamento de longo prazo, porque as coisas estão muito assim, acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, tá? O que a gente tem legal, o Júpiter acabou de ingressar já no último dia 20, ingressou em Áries, ele deu uma passadinha em Áries em 2022, mas agora 2023 ele fica até maio. Isso mexe certamente com os arianos, tá? Mexe bastante com os arianos, também com os librianos, tá? Então, sentem bastante essa passagem, né, que expande as questões arianas no céu, isso para todo mundo, e os arianos têm o trânsito de Júpiter sobre o Sol, e os librianos vão ter a oposição de Júpiter em relação ao seu Sol natal, né? Então, acho que é isso, é momento de crescer, é momento de olhar para frente, tá? O que a gente tem depois, Júpiter, a partir de maio, ele ingressa em Touro, tá? E ele aí vai passar pelo signo de Touro, onde ele fica até maio de 2024, né? Então, ele fica aí um ano no signo de Touro. Isso também mexe com os taurinos, lembrando que os taurinos estão com um monte de coisa acontecendo. Urano também está passando pelo signo deles, então deve ser um ano certamente bastante movimentado para os taurinos e também para os escorpianos que estão sentindo essa oposição de Urano e de Júpiter. A gente vai ter, inclusive, um encontro de Júpiter-Urano desse ano, né, em 2023. Então, que assim, ele tende a trazer umas transformações sociais bem grandes, porque Urano é o inovador social. É o inovador social em Touro, que fala muito de economia, tá? Então, a gente pode esperar para esse ano algumas viradas econômicas, algumas reinvenções no campo econômico, isso no plano global, tá, gente? A gente tem ali Júpiter que fala muito das relações entre países, essa mudança toda, né? Júpiter em Áries, enquanto ele está em Áries, ele vai muito levar essa coisa de atenção para os temas globais, para os temas de expansão territorial, de diplomacia, até um tom um pouco autoritário, tá? Lúcia, um pouco enérgico, digamos assim. E aí, quando ele entra em Touro, ele traz as mudanças econômicas que vêm disso. Então, essa coisa que a gente está vendo, movimentar globalmente. Então, e a minha pergunta é, por ser em Touro, que é um signo de terra, e exige estabilidade, como ele vai ficar? Ele vai ficar um ano. Fica um ano. Então, é um ano, né, em que as pessoas estarão procurando estabilidade. Vão procurar a estabilidade, mas tem que lembrar que ele encontra com Urano ali, né? Então, assim, algumas transformações, até porque Júpiter, ele expande os assuntos por onde ele passa. Os assuntos de Touro são não só estabilidade, mas tudo que envolve recursos, e isso envolve finanças. Então, globalmente, falar de economia. A gente está falando de um ano de transformações econômicas até no plano global. Relações comerciais, relações diplomáticas, esses blocos que a gente vê. Acho que todas essas questões me lembram um pouquinho a questão da Rússia, China, essa movimentação toda que a gente está vendo. Em 2023, a gente vai ver ali algumas mudanças, algumas definições ali no jogo internacional. Tá, isso a gente vai ver. Agora, Urano ele rege Aquário? Rege Aquário. Por isso que você falou nessa questão da estabilidade, da questão das mudanças, das regras, né? Mais coletividade, menos individualismo. Mais coletividade, essas questões de dividir recursos, eu acho que isso veio para ficar. O Urano também rege a tecnologia. Então, assim, inovação tecnológica e a inovação da economia, do sistema financeiro, com tecnologia, muda bastante, tá? Como a gente vai ter esse encontro de Júpiter com Urano em Touro, acredito que também essa questão de como os países, como Júpiter rege as relações entre países, essa coisa de como os países dividem tecnologia, compartilham tecnologia entre eles, também deve mudar bastante. Tá? Então, essa arena global aí de quem fornece tecnologia, de quem para quem, nos diferentes países, isso vai mexer bastante. E a gente sabe que na economia, quando a gente está falando de plano global, acaba caindo no nosso colo aqui, de uma maneira ou de outra, acaba caindo no nosso colo. Então, é um ano de algumas flutuações econômicas substanciais,
tá? Por isso que é um ano que assim, a gente vai meio que dançar conforme a música, tá? É um ano, digamos, de uma certa instabilidade, que também tem oportunidade de crescimento, tá, gente? Para todo mundo, como sempre tem, mas é aquilo. A gente tem que aprender a dançar conforme a música, até porque também tem uma outra movimentação muito importante, que é Saturno ingressando em Peixes a partir de março, tá? E aí ele chega para ficar até ali 2026, tá? Então, você sabe que Saturno é o regente do sangue de grandes ciclos de tempo. Ele entrou em Aquário em 2020, final de 2020. A gente viu ele passar por Aquário, a gente viu ele transformar uma série de coisas, ele querendo inovação na sociedade, querendo mais representatividade, né? Trazendo essa coisa do velho, o choque do velho com o novo, né? Porque Saturno é conservador, aí ele entra em Aquário, quer dizer, a sociedade querendo renovação e a gente tendo ali um certo conservadorismo que ainda mostrando muito a cara. E aí a gente tem Saturno entrando em Peixes, é uma coisa assim. A gente tem uma necessidade de incluir os excluídos de uma maneira ou de outra, tá? Então, como Peixes fala de excluídos, de refugiados, daqueles que estão esquecidos. Então, assim, é um momento em que, é um ano em que isso abre um ciclo para até 2026, no qual a gente tem que falar sobre refugiados, assunto muito importante, talvez há algumas decisões críticas globalmente sobre isso. Populações isoladas, tá, gente? Indígenas, povos originários, esses assuntos estão muito fortes. E não podemos esquecer, gente, peixes são os oceanos, ele é regido também por Júpiter, é regido por Netuno. Então, a gente vai falar sobre mar, sobre água no planeta, ciclo da água, nível dos oceanos, as questões ambientais, Lúcia, mais do que, assim, elas já estão ganhando força. Está em foco. Vão ganhar mais força ainda. Tá? Essas mudanças globais que atingem todo mundo. Peixes fala da coletividade no nível amplo. Tá? Então, é aquela coisa de que a gente corta uma árvore num país, a gente sente do outro lado do mundo, é mais ou menos isso. Sim, mas tem um famoso efeito borboleta. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Virginia, que já está tendo tudo isso, nós vamos ter grandes planetas mexendo na coisa. É Saturno, é Urano e Júpiter, né? São três grandes planetas, além da Lua, que mexe com a questão das marés. Nós não vamos ter aquela quadratura aqui, aquela turminha. Está se desfazendo aos pouquinhos. De 2020, eu não esqueço de 2020, não, nós tivemos que mudar. Mudou tanto, Virginia. Tanto. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou Virginia. tudo. Né? A gente tem a grande conjunção de trabalho e, querendo ou não, nós tivemos que nos adaptar. E a gente adaptou, né? O incrível é que a gente se adapta. É impressionante como a nossa capacidade de reinvenção e de adaptação é muito grande. Essa questão que eu acho que é muito legal. A gente viu quanta coisa aconteceu. A gente fala, nossa, porque a gente está desde 2020 aqui. A gente já está chegando para 2023. Olha quanta coisa aconteceu num curto período de tempo. Parece, assim, a gente parece que faz muito tempo, e faz mesmo, mas assim, porque muita coisa aconteceu. Porque Saturno ele estava duplamente domiciliado, ele passou por Capricórnio e depois por Aquário. Agora ele entra em Peixes, ele já não está domiciliado, que é aquela coisa de que ele fica mais forte. Mas agora ele começa a falar um pouco sobre temas que mexem com todo mundo, né? Peixes e a coletividade, aquela coisa assim. Mas isso é muito importante, né, Virginia? Porque as pessoas, com a pandemia, elas ficaram mais isoladas e começaram a se preocupar demais com si, né? Com a própria si, com a família. Agora, você tem que ver que nós vivemos numa coletividade. Sim, e o que ele vai entrar em peixes, que as pessoas vão ter que parar. Ou eu ajudo o próximo que está ali numa situação muito difícil, isso também vai bater na minha porta, né? A gente vê muito isso, que parece que as pessoas se
se acostumaram a ver famílias e famílias morando em parque grande. Né? Tem uma coisa interessante em tudo isso, Lúcia, que eu acho que é legal da gente falar, e que é assim, ele entra, Peixes, assim, fala dessa coisa da coletividade, mas ele tem um outro lado também, que Peixes fala de religião e espiritualidade, né? Que essa é a fé, esses temas coletivos. Eu acho que é um ano que a gente pode ter um resgate religioso, místico, e eu acho que isso pode ajudar a gente se conectar com uma coletividade, tá? É uma conexão com o coletivo que vai para que é mais para além da consciência social, é também a ideia de uma conexão mais mística, uma conexão mais espiritualizada. Os assuntos sobre religião, crenças, espiritualidade também estarão mais do que muito em alta, tá? A gente começa a falar um pouco mais. A gente passou por um momento de grande impacto social e de adaptação. A gente ainda está, né, globalmente, em termos econômicos, a gente está falando de economia, a gente ainda está colhendo os resultados disso, né? A gente está com a vida voltando ao normal, embora alguns países ainda estejam bastante impactados, mas a gente vai sentindo isso aos poucos, né? E não podemos esquecer que o eixo dos eclipses, que a gente sempre olha, a gente vai ter 4 eclipses esse ano. O eixo dos eclipses, ele acontece entre Touro e Escorpião, né? Então a gente ainda vai falar muito dessa coisa de transformações profundas. Touro e Escorpião fala de desapego de padrões, especialmente de questões envolvendo finanças. E a gente já tem 2 dos eclipses acontecem no eixo de Áries e Libra. Então essa questão relacional muito forte, Lúcia. A gente aprendeu a se relacionar de uma outra maneira, a gente aprendeu a se relacionar mais digitalmente, menos pessoalmente, a gente aprendeu uma série de coisas, mas a gente vai perceber que, mesmo que seja digitalmente, a gente precisa se conectar coletivamente, a gente precisa se conectar com o outro. Acho que, olha, uma palavra que está na moda já tem um tempo, mas que a gente acho que ainda não introjetou muito o significado. Peixes é o mais compassivo e empático dos signos. Saturno em Peixes vai cobrar da gente se a gente está realmente exercendo empatia, se a gente está realmente sendo compassivo ou se a gente está usando isso só de discurso. Tá? Isso com certeza que fica em alta. Então, é um período que as máscaras podem cair, né? Com certeza. Com certeza. Porque os assuntos coletivos estão muito em alta. Eu acho que, assim, essa coisa de líderes carismáticos segue também em alta, tá? Não podemos esquecer que Júpiter tem uma boa passagem ali por Áries, e Júpiter em Áries é um pouquinho de mãozinha dura, digamos assim, na hora de fazer, né, de gerir as coisas. Então, a gente vai ver umas lideranças aí um pouquinho mais duras e extremadas. E tem uma coisa interessante também, a gente tem Plutão fazendo uma passadinha, né, de março a junho, uma passadinha rápida, mas bem importante, que ele dá uma mudadinha de signo, ele sai de Capricórnio, onde ele está ali desde 2008, dá uma passadinha em Aquário. Plutão em Aquário, gente, vem para fazer mudanças profundas nos assuntos relacionados à comunicação e às ciências, tá, gente? Então, Caramba! E ele vem, essa passadinha rápida, mas inaugura a fase dele de passagem. Então, a gente pode esperar, e não podemos esquecer que Aquário fala de exploração aeroespacial, é um signo que fala de espaço, é um signo que fala de tudo isso. Acredito que a gente deva ter aí algumas revelações bem profundas e de novos conceitos no âmbito científico também. Isso que é bacana. Agora, com relação aos relacionamentos, esses planetas vão influenciar em namoros, casamentos, amizades? Como é que vai funcionar isso? Eu acho que tem todo, assim, a gente ainda está nessa questão relacional muito forte, né? O eixo dos eclipses fala muito sobre isso. Obviamente é o eixo dos eclipses quem é mais impactado
Escorpianos, taurinos são muito impactados, de maneira secundária também os aquarianos e leoninos. E essa também, a gente também tem os eclipses acontecendo em Áries e Libra, que falam muito sobre relacionamento, e mexe com arianos, librianos. Ariano, ó, o ano é importantíssimo, hein? Arianos e librianos, e de maneira secundária com cancerianos e capricornianos, tá? Então, todos os relacionamentos muito mexidos, mas eu acho que relacionamentos, o que a gente vai querer são vínculos mais profundos, mais intensos, tá? Até porque, gente, falando lá, né, Saturno em Peixes, fala dessa coisa do amor entregue, né? Do amor compassivo. Então, acho que é uma coisa que a gente vai resgatar. Olha, me parece um ano que tem muita essa coisa do resgatar um pouco esse lado mais da espiritualidade mesmo, da coletividade, de um certo misticismo, até para os assuntos de relacionamento, tá? Porque vamos lembrar ali que a gente está falando, a gente está num momento em que todos esses assuntos estão muito mexidos, especialmente ali falando também do eixo dos eclipses, e a gente está só abrindo, tá, gente? São os primeiros eclipses aí no eixo de Áries e Libra, a gente vai ter essa tônica ainda em 2024, então acho que tem todas essas coisas para a gente ver, repensar, da gente ter novas maneiras de se relacionar assim. Uma pessoa falou assim, lindona, dê uma boa notícia para o canceriano, por favor. Ai, gente, olha, bom, com certeza tem muita coisa legal aí para os cancerianos. Eu acho que assim, tem toda essa oportunidade ali de mudar muita coisa, de fazer muita coisa acontecer, né? Eu acho que tem assim, o próprio ingresso de Saturno em Peixes acaba assim, tendo um lado bacana também para os cancerianos, porque vai mexer ali com os signos de água, para ajudar a construir coisas novas. Então, assim, é um ano que dá para a gente mexer com bastante coisa, assim. Virgínia, é um ano para deixar o passado para trás e olhar para frente realmente? Com certeza, porque Júpiter ingressando em Áries assim, já dessa passadinha em 2022, mas em 2023 a gente começa, né? A gente tem ele ali até maio, né? Passando em Áries, é o começo, são os grandes começos. Né? Lembra que até a gente, quando fez previsões para 2022, eu falei, olha, 2022 deve ser bem dividido, né? Um ano que a gente abre de um jeito, mas o segundo semestre, já que Júpiter entra em Áries, a gente deve ter um segundo semestre com novidade, com as coisas retomando, né? E a gente, de fato, teve um segundo semestre mais movimentado que o primeiro, né? A gente começa, então, 2023 com esse pique de movimentação, de fazer acontecer, né? Então, dá para começar muita coisa nova mesmo. A Helena está perguntando assim, gostaria de saber como vai ser para Capricórnio com ascendente de Virgem. Olha, eu diria o seguinte, primeira coisa, você tem ascendente em Touro. Júpiter ingressa em Touro, o que é uma excelente notícia, porque você vai ter Júpiter passando pelo seu ascendente. Então, é um ano de crescimento, com certeza. Tem que aproveitar, claro, tem que ver ali os aspectos que Júpiter faz passando pelo seu ascendente, ali só vem do seu mapa mesmo. Mas eu diria para você que Júpiter passando pelo seu ascendente é um ano de estudar coisas novas, então ampliar conhecimento, estudar, viajar também. Júpiter amplia essa coisa de experiências e de começar coisas novas. O Júpiter, quando passa pelo ascendente da gente, é aquela coisa assim de querer novidade, de querer fazer coisas novas. Então... É isso que eu queria te perguntar. Viagens, para qualquer tipo, para experiências ou viagens de negócios, elas vão estar mais abertas? Vai ter uma expansão para viagens? Explosão não diria, tá? Júpiter em Áries eu acho que ajuda a retomar as viagens, essa coisa do pique de retomada. Júpiter quando entra em Touro, eu acho que ele começa a trazer essa coisa de um certo fluxo constante de viagens. Mas é aquilo, algumas transformações que a gente teve, especialmente no âmbito tecnológico nesse período, já que Urano também está em Touro e a gente vai ter esse encontro de Júpiter com Urano, algumas mudanças são bem grandes. Então, acredito que essa coisa que a gente experimentou ao longo da pandemia, né, que algumas coisas passaram a ser virtuais em vez de deslocar para viagem,
Então, acho que isso é uma coisa que não se... que a gente sente o legado disso. Eu só acho que podem surgir, desse encontro de Júpiter e Urano, podem surgir outros tipos de viagem, outros tipos de questões. As pessoas indo buscar viagens de uma maneira diferente, pensar em viagens de uma forma diferente, com tecnologias diferentes, com propósitos diferentes, gastando de maneira diferente também, tá? É muito interessante que a gente está falando de Urano em Touro, ele está passando para transformar muito a maneira como a gente faz as coisas, como a gente investe o nosso dinheiro e fazer isso mais em parceria, mais em troca, de forma mais compartilhada. Então, acho que a gente pode ter novas tecnologias ligadas às viagens que acabam facilitando e tornando as coisas mais rentáveis, mais interessantes. E agora, para finalizar, é um ano para o autoconhecimento ou para estudos em geral? Olha, com certeza autoconhecimento num nível muito profundo. Saturno ingressando em peixe, gente, é um chamado coletivo, de conexão coletiva. Para a gente se entender, gente, o peixes, assim, peixes fala muito desse inconsciente coletivo mesmo, essa coisa, esse sentimento oceânico, para usar o termo mais freudiano, que é essa coisa de conexão com o todo, tá? Então, assim, gente, é um ano que o despertar da espiritualidade está muito em alta, é um ano para se conectar muito profundamente e até buscar um pouco, assim, esse lado da fé, do místico. É uma espiritualidade independente de uma religião propriamente dita, mas é um ano muito voltado para a espiritualidade, tá? Não podemos esquecer que essa passagenzinha rápida de Plutão por Aquário também tende a trazer transformações profundas até na maneira como a gente lida com a racionalidade, com as questões racionais, com a ciência. Ele vem para inverter, né? Plutão, ele tem esse caráter transformador tão profundo que ele costuma dar umas reviravoltas. Então, a maneira como a gente pensa, faz ciência, como a gente lida com as questões racionais, tecnológicas, a gente vai ter transformações bem profundas nisso, tá? Até assim, a gente vai ter essa coisa de perceber o impacto que a tecnologia tem na nossa vida e quanto que isso pode fazer a gente se voltar para dentro. A gente está numa era aí que a gente está falando de inteligência artificial, que a gente está falando de alta tecnologia. O que faz a gente ser humano, né? O que faz a gente, assim, de inteligência artificial faz uma série de coisas, mas o que difere da nossa inteligência? A gente tem uma inteligência emocional, a gente tem uma intuição, a gente tem tem experiências sutis que eu acho que fazem a gente ser muito humano. E Saturno passando em peixes vai falar muito sobre isso. Virgínia, eu quero te agradecer imensamente por você estar mais um ano comigo. Te desejo um Natal super iluminado para você, para tua família, para teus amigos. Um 2023 fantástico. E, aliás, já fica o convite. Dia 6 de janeiro, a senhora está comigo, porque é o dia do astrólogo. Tá bom? Vai ser novamente uma honra, um prazer. Eu que agradeço aí mais um ano aí da gente de parceria, de coisa, muito bom. Sempre muito legal estar aqui. Sempre muito bom, gosto bastante. E, claro, já sei, estamos aí, gente. Para você também é um bom Natal, bom Réveillon. Gente, o importante do Réveillon, da virada de ano, mais do que gastar, do que ter roupa nova, do que festa na babeta, tudo é legal. Quer uma festona? Vamos embora. Quer um negócio legal? Vamos embora. Mas, ó, coisa bacana. O mais importante, gente, é a gente se conectar com a gente se conectar com os outros, a gente tá num momento, né, da gente olhar mesmo ali para a coletividade, para a gente olhar para as pessoas, para a gente se relacionar melhor, né? Então, vamos pensar ali no 2023 para a gente cuidar muito da gente. Aliás, outra coisa também, viu? Saturno passando em peixes, fala de religião, fala de misticismo, mas também fala de um assunto que também está muito em alta, que saúde mental, que acho que é uma coisa que é importante, saúde no nível amplo, pensar que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, da cabeça dos outros, ser empático, entender e trocar. 2023 aí com esse espírito, eu acho que é isso que a gente tem que abraçar e aproveitar. A Suzana falou que nós somos duas lindas. Lindas é você também, Suzana. Suzana ela é muito boa. Agradeço a todos que estão aqui. Pessoal, lembrando,
Esta live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP. O blog Sintonia SP deseja um Feliz Natal e um excelente 2023, com muita paz, amor, saúde e prosperidade. Sim. Beijo, Virgínia. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Até 2023. Tchau, tchau.